Esse companheirismo com os irmãos e em torno da sua palavra. Verdade. E com certeza não apenas os irmãos aqui que estão na igreja e Francisco Morato, mas também os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. Saudamos a todos os irmãos, ouvintes, de todos os lugares, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que amanhã esteja com todos nós nesse momento, ainda que cada um no seu lugar, à distância, para podermos juntos termos esse companheirismo e estarmos juntos de alguma forma em uma unidade de fé na palavra do Senhor. Amém. Antes de nós darmos início à ministração da palavra, nós queremos fazer um rápido serviço de dedicação. Parece que há uma criança para se dedicar. Está confirmado? Sim? A irmã Vilma e o irmão Selmo trouxeram seu bebezinho Samuel. Sim? Por favor, traga com ele aqui na plataforma. Graças. Vocês sabem que lá nas Escrituras dizem que os pais traziam crianças para que Jesus abençoasse, colocasse as suas mãos sobre eles. E com certeza eles eram abençoados. Amém. E não é uma prática normal, escriturística, bíblica, de se batizar crianças. A atitude do batismo é uma disposição do próprio adorador, do próprio crente. Cabe a ele decidir. Isso é uma atitude pessoal, né? Então não há essa prática. Mas nós podemos apresentar e dedicar. Os pais, quando trazem uma criança para um ministro, sabendo que ele está ali como representante da fé do Evangelho, eles sentem que ao fazer isso, eles estão ali apresentando para Cristo o seu bebê, para que ele o abençoe. E é o que nós vamos fazer. Amém? Amém. Pode fazer. Está acordado, né? Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos dirigir uma palavra assim. Amado Pai Celestial, conforme dissemos há pouco, Senhor, nas Escrituras, os pais traziam bebês para o teu Filho Jesus Cristo, para impor as mãos e abençoá-los. E os teus filhos aqui, Senhor, o irmão Selmo, a sua esposa, a irmã Vilma, são discípulos teus e membros desse tabernáculo. E crentes na tua palavra também quiseram repetir e imitar este mesmo exemplo. E aqui trouxeram este pequeno dom, este pequeno presente que tu concedeu a este lar, Senhor. Sim, porque sabemos que essa vida veio de ti. E agora, nessa atitude que estamos apenas aqui apresentando, ele de volta a ti, para que tu abençoe. Então, Senhor, nosso desejo é que tu abençoe esta criança, que tu conceda a ele vida longa, que tu conceda a ele saúde, força, que assim como ele está nascendo em um lar cristão, que ele mesmo também possa depois se tornar um cristão. Então, nosso desejo, nossa oração aqui, Pai, é para que tu abençoe este casal, dando sabedoria, dando discernimento, para que eles possam ajudar a educar o Samuel
nos caminhos da fé cristã, e que eles possam, com o seu próprio testemunho, mostrar a ele, a Samuel, como viver na vida cristã. Ajude então a este lar, Senhor, abençoando, suprindo suas necessidades. Que nada falte a este lar, Senhor. Então agora, Samuel, como ministro do Evangelho, eu te apresento agora e te dedico a Jesus Cristo. Amém. Que essas bênçãos que nós pedimos agora caiam sobre a tua vida. Amém. Assim como você se chama Samuel, que quer dizer que Deus ouviu, e toda vez que você se dirigir a Deus numa palavra de oração, para responder a alguma súplica sua, que Ele possa te ouvir. Amém. Que Deus guarde os teus caminhos, onde for que você estiver. Sim. E que você seja uma bênção e um vaso abençoador nas mãos de Deus. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças. Graças. Aleluia, graças a Deus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Êxodo 15, 22 a 27. Todos? Diz assim a palavra do Senhor. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Deus, contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz o Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Digam graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos contentes e alegres de estar aqui, ouvir a Tua palavra. Nosso desejo, Senhor, agora é que Tu abras o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e a leitura que fizemos dessa Escritura. Ajude-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade agora em nossos corações para tocar em nós, porque Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso ensinador. Então ensina a Tua igreja, Senhor, instrua-nos. Estamos estudando que Tu está preparando uma igreja para um amadurecimento. E nós queremos hoje, Senhor, aprender um pouquinho mais, para ajudar nesse percurso que estamos
caminhando, Senhor, até atingir essa plenitude da maturidade. Ajude-nos nisso. É o que nós te pedimos, no nome amoroso do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Eu creio que os irmãos conhecem muito bem essa escritura. Isso aconteceu logo quando Israel saiu do Egito, do cativeiro egípcio, onde lá Deus enviou o seu profeta Moisés, o comissionou para tirar o seu povo. Ele disse a Moisés: eu ouço o clamor do meu povo. Israel estava como escravo no Egito por 400 anos, 430 anos. Mas Deus lhes deu um grande livramento. E aqui eles há pouco haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho. Vocês conhecem muito bem o registro. Existem até muitos filmes, né, ilustrando como que foi. Foi algo realmente sobrenatural o que Deus fez na vida de Israel. E logo quando eles saíram então do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, aqui você se depara com essa escritura, onde aqui você tem um relato já dos primeiros problemas que Israel enfrentou logo ao sair do cativeiro, para ir rumo à terra prometida. Então eles ali se depararam com aquelas fontes. Eles caminharam ali durante 3 dias de escritura pela península do Sinai, percorreram cerca de uns 100 quilômetros mais ou menos, e estavam cansados da viagem, e durante esses 3 dias não beberam água. E esse povo, diz a Escritura, começou a murmurar contra Moisés. Eles, como eu disse, estavam muito tempo no Egito, como escravos. E um povo, nós não conseguimos ter uma dimensão do que é isso, 400 anos de escravidão. A escravidão fez de Israel um povo acovardado, sem autoestima algum, com vários problemas. Um povo amargurado, um povo introvertido. E este era o povo que estava sob a liderança de Moisés. Era com este povo que Moisés estava lidando e tratando. Então, a melhor forma que Deus encontrou para tratar com este povo foi operar da maneira como ele fez, com inúmeros sinais, com inúmeras maravilhas. Vários sinais aconteceram, para que de alguma forma Israel começasse a ser despertado para entender, para crer, para voltar a crer de que havia um Deus que estava preocupado com eles e que ele estava ali disposto a ajudá-los. Então Deus operou muitos sinais para despertar aquele povo. Mas eles então saíram, e a Escritura ali no início do capítulo, se você conhece a Escritura, você vai ver que tão logo eles atravessaram o mar, eles viram o grande mover de Deus, a destra de Deus sustentando, livrando eles, porque havia logo em seguida atrás deles havia um exército dos egípcios, né? Soldados do exército do faraó perseguindo o povo de Israel. E Deus deu um livramento tremendo. Eles atravessaram o mar e as próprias águas que salvaram Israel condenou os egípcios, os soldados do exército. Né? E quando Israel então atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram uma grande festa. Você vê que eles cantaram, e há um cântico, o cântico de Moisés, onde Israel ali cantou alegremente, agradecendo a Deus pela maravilha que ele fez, pelo livramento que Deus estava dando a eles. Então, ali você vê ali algumas palavras desse cântico, eu separei algumas. Lá eles cantaram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente.
lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Então eles reconheceram que realmente Deus havia operado mais uma vez de uma forma sobrenatural. O cântico aqui ilustra que eles tinham esse entendimento. E como eu disse, ele estava ali, já caminhando 3 dias e sem beber água. Dizem aí que as pessoas... Parece que você pode ficar mais de 3 dias sem comer, mas ninguém pode ficar mais de 3 dias sem beber água. Você pode morrer em 3 dias se você não beber. Porque vários problemas acontecem. O primeiro é o mais óbvio, de desidratação. Por isso, naquelas regiões lá do deserto, existe lá tribos nômades, como os beduínos. Eles costumam salgar bastante a carne quando eles vão assar ou cozinhar. Ou qualquer tipo de alimento, eles colocam bastante sal, porque o sal ajuda ali o organismo a reter líquidos, ele vai transpirar menos. Então, é alguma forma que eles encontram de sobreviver àquela região desértica, porque não há água. Mas 3 dias sem beber água, muitos problemas podem acontecer, como eu disse. Primeiro, desidratação. Segundo, se você não beber água, as células do cérebro, as células nervosas, os neurônios, as células nervosas, elas começam a morrer. Depois disso, você vai começar a ficar inconsciente, você vai começar a ter uma falência dos órgãos. Em 3 dias, se você não tomar água. Então, se Israel não encontrasse água dali depois de 3 dias, aquele povo todo poderia morrer no deserto. Eles, como disse, caminharam uns 100 quilômetros e, de repente, acharam ali uma fonte. Só que quando eles foram beber daquela fonte, eles viram que era uma água amargosa, uma água sulfurosa. E chamaram então aquela fonte de Mara. Essa fonte ela já foi descoberta já há algum tempo atrás. Algumas fotos deixamos passar para os irmãos verem. Essa fonte de água, das águas de Mara, essa fonte existe até hoje. Ela é chamada hoje de Ain Hawará. E as águas dessa fonte, elas continuam amargas até hoje. Está ali para todos, para mim, para você, como um registro de que o que está aqui na Bíblia é a verdade. Então, se o que diz aqui, e agora foi comprovado, confie. É como que Paulo disse, digno, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, eles se depararam com aquilo e agora? A Bíblia diz que eles começaram a murmurar. E eu fiz a pesquisa ali do hebraico, a palavra murmurar também pode ser traduzida por reclamar, por resmungar. E eles estavam ali desesperados e cobraram de Moisés alguma solução rápida. E a menos que Moisés operasse algum sinal, alguma outra maravilha, aquele povo que agora ali já estava murmurando e reclamando, já estava pronto para retornar para o Egito. A menos que alguma coisa acontecesse. E mesmo eles tendo, há 3 dias atrás, festejado e lembrando e glorificando a Deus e chamando de Deus um Deus que opera maravilhas. É incrível, é quase inacreditável, como é que foi possível um povo que glorificou Deus por seus efeitos e agora dali um pequeno problema que apareceu e já começaram a murmurar e a reclamar e era isso que eles iam fazer, eles iam voltar para o Egito. Estamos aqui agora no deserto sem ter o que beber, no Egito nós não tínhamos, pelo menos tínhamos o que beber, então seria melhor nós voltarmos para lá. Deus, ele abomina esse tipo de coisa, ele não gosta de ver nenhum dos seus filhos murmurar. Porque é sinônimo de ingratidão. Ainda que eles cantavam ali, louvando a Deus, por reconhecer o que Deus fez. Mas Deus não quer que o seu povo cante somente quando tudo está bem. Mesmo quando há aquelas amarguras que a vida te oferece, mesmo assim Deus quer que você continue confiante, e não que você fique murmurando e reclamando. As Escrituras dizem, se você está triste, ore, não é isso, irmão Nilton? Não reclame, não murmurar. Verdade. Então, aquele povo estava naquela condição.
E eles haviam se esquecido facilmente. E parece que essa é uma tendência natural do ser humano. Parece que é uma tendência natural do ser humano de reclamar, de murmurar, e de se esquecer, e de colocar dúvida nas coisas que Deus faz e que Ele promete fazer em favor. Quero ler uma coisa que o irmão Branham disse na mensagem A Fé que uma vez foi dada aos santos. Ele vai dizer aqui para nós: não pensávamos que um dia, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com os filhos de Israel, onde Deus fez chover maná do céu, que seria alguma coisa possível que eles esquecessem aquelas grandes maravilhas. Mas não foi assim, senão exatamente após 30 ou 40 dias, até que eles haviam esquecido tudo e estavam murmurando contra Deus. Veja quão rapidamente as pessoas se esquecem da coisa principal. As pessoas se esquecem muito fácil. Nós podemos nos perguntar como foi possível, por exemplo, Judas, um discípulo, um apóstolo de Jesus, que viu seu mestre fazer tantos sinais, limpar leprosos, abrir a boca dos mudos, curar os cegos, os mudos, andar sobre as águas, acalmar tempestades, multiplicar pães e peixes. Ele viu tudo isto e depois ainda traiu seu mestre, como se ele fosse um herege, um falso. E se fosse apenas isso, ele fez mais. Ele não apenas presenciou, ele foi um apóstolo, ele foi um ministro do Evangelho, ele foi um ministro da doutrina de Cristo. Judas era um daqueles outros lá que batiam nas portas das casas: bom dia, minha senhora, bom dia, meu senhor, eu estou aqui como ministro de um profeta que Deus enviou para nós nos últimos dias. Nós cremos que ele está cumprindo as Escrituras, ele é o Messias que tinha que vir, e nós cremos que se você receber a palavra, ele pode lhe dar a vida eterna. Judas estava ali como ministro. E dali a poucos dias ele traz seu mestre. Como foi possível um homem que viu tudo isso e que participou disso, acabou se esquecendo de tudo e rejeitando tudo isto? Mas eu só estou dizendo isso, citando esses exemplos, para você entender que quando nós nos deparamos com coisas assim que acontecem ainda hoje, você vê que não é uma coisa tão impossível. Isso é possível, sim. Nós temos notícias, às vezes, de pessoas que até são ministros, seja da mensagem, da doutrina, que creram, que pregaram e viram os sinais, tiveram, experimentaram o gozo da salvação através dessa palavra ungida que nos foi dada pelo alarido do mensageiro, e depois de um tempo abandonar e até rejeitar e combater. Então, essa é uma tendência que nós estamos observando, das pessoas rejeitar e desprezar. Mas veja, Deus, ele abençoou aquele povo, e só porque agora estava passando por algum problema, não era motivo para que eles agora começassem a praguejar, e murmurar e reclamar, como se Deus não iria mais abençoar. Sabe, quando Deus abençoa um filho, não interessa se depois vem alguma outra luta ou outro problema, isso não quer dizer que ele não vai mais abençoar. Toda vez que um filho passa por alguma luta, por algum problema, o que ele deveria fazer é tentar se recordar dos momentos em que ele sabe que Deus o abençoou, lhe prosperou, lhe auxiliou, e tomar isso como um registro em sua mente, e ter em mente isto, de que se você está passando por alguma luta, algum problema, alguma amargura, creia, se aquele mesmo Deus que te ajudou tempo atrás em alguma coisa que você sabe que foi Ele está próximo de outra vez te ajudar novamente, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. O irmão Branham disse na mensagem O Cego Bartimeu, não temos traduzido: as pessoas se esquecem que Deus é de eternidade a eternidade. Quer dizer, que Ele não muda. Ele é infinito para começar, e Ele é infinito no final. E se Ele fez algo no final, ou melhor, no princípio, uma crise surgiu e as pessoas estavam morrendo e nada podia ajudá-los, e Ele fez expiação por sua enfermidade no deserto, e se a mesma crise é levantada hoje com câncer, problemas cardíacos, tuberculose,
em muitas coisas que não temos remédios para curar ou para cuidar, então, se ele não agir da mesma forma hoje, então ele errou quando ele agiu da outra vez. Então, ele tem de agir da mesma maneira. Amém. Então, se Deus não muda com relação à sua maneira de proceder e tratar e cuidar dos seus filhos, você também tem que entender que você também não muda. O que você é, o que Deus fez de você, você vai continuar sendo. Você não é uma pessoa comum, você é um filho e uma filha de Deus. Mambona, ele diz na mensagem, a fé de Abraão. As pessoas esquecem quem elas são. Você não é simplesmente uma pessoa comum. Você é um cristão. Vocês são filhos e filhas de Deus pela graça de Deus. Por que você deveria estar na condição em que você está? Por que você deveria estar duvidando e ter frustrações? Não. Um filho de Deus não pode ficar frustrado por muito tempo. Ainda que ele passe por esse quadro aqui de Mara, de águas amargosas, lutas, problemas, aflições. Não. O mesmo Deus que te ajudou, ele está aqui para te ajudar outra vez. Então veja, quando o povo passou por aquele problema ali, aí então se percebeu que realmente não era apenas as águas de Mara ali que eram amargas, o próprio povo de Israel era um povo amargurado, era um povo sofrido por causa do cativeiro. Você lembra que uma das ordens, das prescrições que Deus deu era para que eles também uma vez por ano, na festa de Páscoa, o próximo, comessem ervas amargas para lembrar da amargura do cativeiro? E nós temos vários outros exemplos das Escrituras de pessoas que mostraram uma grande amargura. Você deve se recordar do caso de Noemi, que tinha o seu esposo e 2 filhos, e um deles era casado com a moabita, gentia, Ruth. Essa Noemi perdeu seu marido, perdeu os 2 filhos. E a Escritura diz que ela ficou muito amargurada. Lá em Ruth 1:20, ela disse, não me chame mais de Noemi. A partir de hoje eu não sou mais Noemi. Noemi quer dizer primorosa, quer dizer minha graciosa. Ela disse, não me chame mais assim, eu não sou mais isso. Agora me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E você sabe que a própria figura de Noemi ali era um tipo de Israel. Porque durante todo o tempo em que Israel andou aí, passando pelas suas diásporas, foi um povo amargurado, aflito, perseguido, injustiçado. E aquela Ruth tipificava ali a igreja gentílica, que Deus iria resgatá-la através do sangue do Cordeiro, através do seu esposo, Jesus Cristo, que ali era representado pelo seu marido, Boaz. E você sabe que quando Ruth foi resgatada, Noemi também foi salva, resgatada. Tudo isso é um tipo, né? Porque quando a noiva gentílica for resgatada, recebeu o seu arrebatamento e ir para o seu esposo, depois também Deus vai se voltar para um povo que Deus separou dentro de Israel, os 144 mil. Então Deus vai livrar a sua noiva algum dia da amargura. Enquanto a noiva estiver aqui, ela vai ter que passar por essas amarguras, por essas lutas, por essas perseguições. Mas um dia ele vai tomar ela daqui. Amém. Israel, a Noemi, vai ser levado junto também. Ou seja, Deus vai por fim a amargura. Nós também temos o exemplo de Jó. Jó também ficou muito amargurado quando ele passou por aqueles problemas e seus filhos que faleceram, os bens que ele perdeu. Lá em Jó 10:1, ele aqui diz, a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Agora veja, ninguém pode ser 2 coisas ao mesmo tempo. Israel estava murmurando contra Deus, depois de ter exaltado a Deus pelas maravilhas que eles presenciaram, que eles visualizaram. Então, uma hora eles estavam abençoando, e outra hora já estavam amaldiçoando. E Paulo, em uma certa ocasião, lá em 1 Coríntios 10, ele toma isto como tipo, como exemplo para a igreja, dizendo que a igreja não deve repetir isto jamais. Verdade. Porque Israel, por ter murmurado, por ter demonstrado sua gratidão,
eles pagaram o preço por isso. E Paulo disse, a noiva não pode agir dessa maneira. Você não pode ter dois comportamentos diferentes. Não pode ser assim. Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o apóstolo Tiago, ele também nos disse que você não pode ser uma hora uma fonte de água doce, que canta, que louva, que agradece, nosso Deus, nós amamos, é um Deus que opera maravilhas, daqui a pouco você se converte em uma fonte de água amarga, que reclama com a primeira fonte de mara que te aparece. Tiago disse, não pode agir assim, isso não é natural. Tiago 3, quero ler aqui. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Lá no versículo 6 ele vai dizer, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ou seja, você pode contaminar toda a tua existência só com uma palavra frívola que você pronunciar. E inflama o curso da natureza. E é inflamada. A própria língua é como se fosse inflamada pelo inferno. E é verdade, nós temos muitos problemas. Veja, por exemplo, só vou citar um exemplo de casamentos. Quantos casamentos hoje terminam? Porque os casais trocam ofensas, palavras de baixo calão, palavras amargosas. Quantos casamentos estão terminando por causa disso? Mas Tiago diz, se você domina a sua língua, você domina o corpo todo. Amém. Depois lá no versículo 8 diz, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, foi o que Israel fez lá quando saiu do Mar Vermelho. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amargosa? É natural que de uma fonte saia água sulfurosa, amargosa e ao mesmo tempo doce? Não é natural, não faz parte da natureza. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não é uma coisa natural. Não podemos tratar isso como uma coisa natural. Tiago está usando um tipo aí físico, mas temos que trazer isso para o espiritual. Não é natural, não faz parte da natureza de um crente, de um cristão, bendizer e amaldiçoar. Bendizer e ao mesmo tempo murmurar e reclamar. Não faz parte. Então veja, não seria natural que nenhum filho de Deus fizesse assim. Porque isso apenas mostraria qual seria a sua verdadeira natureza, o que estaria dentro de si. E que certamente é manifestado através dos seus próprios frutos. Os frutos mostram qual é a verdadeira natureza, o que está se passando dentro. Mamana diz lá na mensagem gafanhoto, locusta e pulgão de 53. Se você me julgar certo, ou eu serei um espírito de Deus ou um espírito do diabo. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não há pássaros brancos pretos. Ou é branco ou é preto. Não há homens sóbrios bêbados. Não. Ou é bêbado ou é sóbrio. Não há santos pecadores. Não. Ou é santo, separado, ou é pecador. Você está certo, ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Veja, não é natural tentar ser as duas coisas. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é o Espírito
Espírito de Cristo ou não é o Espírito de Cristo. Água amarga e doce não vem da mesma fonte. Pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, ali quando Deus estava levando Israel para o deserto, você tem que entender que era Deus que estava guiando aquele povo. E quando eles se depararam com aquela fonte de água amarga, foi Deus. Foi Deus que propositadamente guiou aquele povo até aquela fonte de água amarga. A Escritura mostrou ali para nós que Deus ali estava guiando eles com o objetivo de provar. Deus estava provando o povo ali. Lá em Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, qual é a tua natureza, o que está aí dentro de você, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus ficou contente com o louvor de Israel quando ele saiu do Mar Vermelho. Vocês viram que foi eu que fiz, que bom. Eu estou aceitando o louvor, mas eu quero fazer um teste agora. Quero ver se vocês vão manter este louvor. Está muito bonito aqui, meus amados filhos. E aí, quando veio aquela poça de água amarga, começaram a murmurar e reclamar. Deus estava provando os seus filhos. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus ainda continua fazendo isso hoje. Porque veja, nós tratamos aí esses dias sobre a noiva que está sendo passada por um processo de amadurecimento, não é isso? A igreja está chegando à sua plena maturidade, percorrendo o caminho até que atinja a sua fé de arrebatamento. E nós temos que entender que esse amadurecimento, como nós falamos ali, que foi por causa da fé de arrebatamento, que está na mensagem, no alarido do profeta, isso é a parte doutrinária, a parte de ensino, porque Deus teria que enviar a chuva de ensinamento. Você é doutrinado, você passa por um processo de amadurecimento através da doutrina, sim. Mas também há outras formas de Deus fazer com que você amadureça. E são com essas outras circunstâncias aqui. É muito bom a pessoa ter um bom conhecimento, uma filha de Deus ter um bom conhecimento doutrinário correto, mas ele tem que saber aplicar isso também na sua vida pessoal. Ele tem que viver isto na prática. Não pode ficar apenas na teoria, apenas com uma fé intelectual. Então veja, ali era Deus mesmo que estava guiando aquele povo para aquelas águas amargas para fim de provar a sua fé. Para ver se realmente eles iam manter aquela confissão ali que eles estavam dando 3 dias atrás. Na mensagem do irmão Branham, chamada Hebreus capítulo 4, o irmão Branham vai dizer aqui: agora observe, então eles vieram para o deserto de Sim. As águas eram amargas, Mara. Por que Deus os dirigiu a águas amargas? Parece que ele deveria ter-lhes dirigido a boas águas, mas ele os dirigiu a águas amargas para que então ele pudesse provar a sua fé. Então você tem que entender, Deus ainda continua fazendo isso. Deus ainda vai permitir você passar por algumas amarguras aí. Para quê, irmão Jorge? O profeta está te dizendo. Porque Deus está provando a tua fé. Ele gosta de fazer isto. Ele gosta de permitir que as tribulações venham sobre você. Mostrando que Ele pode mostrar o seu amor e o seu poder. Então veja, meu querido, às vezes as tribulações que você pode passar, alguma luta, algum problema, seja qual for, ou qualquer tipo de amargura, na verdade você tem que entender, isso é algo que Deus está permitindo que aconteça para que você mesmo conheça Deus através dessas circunstâncias, que Ele mesmo permite que você enfrente. Agora saiba que quando você se depara com esses problemas, é justamente nas maiores lutas, nas maiores batalhas, é que você conquista as maiores vitórias. Amém. E Deus está te dando uma oportunidade. Deus dá essa oportunidade para a sua igreja, para os seus filhos, para isso, para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer, para prová-los, para humilhá-los, e para que você também entenda que seja um momento em que você se depara por algum problema, e quando você confessa e admite que humanamente você não pode resolver, aí então que Deus se manifesta para mostrar para você que Ele é o Deus dos impossíveis. Amém. Aí uma banda vai continuar dizendo, como pode as pessoas hoje que não creem na obra de milagre de Deus, quando vêm as tribulações, eles simplesmente desistem
e segue em frente. Mas nós cremos que Deus opera milagres. Então veja, ainda existe esse tipo de postura, porque como eu disse, parece que é natural do ser humano, às vezes se desesperar, perder o controle, murmurar, reclamar, duvidar. Mas Deus, ele gosta de usar essa circunstância para provar que Deus está no meio deles, que Deus está auxiliando, Deus está ajudando a sua igreja. E Deus permite que essas situações aconteçam para que o seu povo seja amadurecido e para que ele seja aprovado, para que se realmente se desperte o que está em seus corações, se realmente sua fé está alicerçada realmente na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Então, muitas vezes o que acontece é que basta algum pequeno problema para alguém se esmorecer e desfalecer e virar uma fonte de água amarga e de até acabar desistindo. A gente conhece vários casos. Creio que ontem eu, irmão Rosendo, irmão Abraão, estávamos comentando acerca de alguns casos que presenciamos, de pessoas que até queriam ser ministros e eram crentes da mensagem, e depois, por um probleminha, uma circunstância que o próprio Deus permitiu que acontecesse, para provar a fé deles, simplesmente uma coisa pequena, acabaram simplesmente murmurando, reclamando, e abandonando e desistindo de tudo. É uma situação que nós estamos presenciando muito hoje. Mas veja que ainda há aqueles que perseveram. Amém. E que até mesmo aprendem com as suas próprias aflições. Amém. Há alguns que passam por aflições e problemas e acabam desistindo, acabam cedendo e colocam até culpa em outras coisas, colocam culpa em outras pessoas. Eu desisti porque o pastor não me ajudou. Eu sou assim porque o irmão me ofendeu. E nunca consegue admitir que, na verdade, a razão do seu fracasso é porque ele não persistiu, não perseverou. É muito mais fácil procurar uma desculpa em terceiros do que a reconhecer e admitir as suas próprias fraquezas, suas próprias fragilidades. Mas a noiva, ela está apta. Deus está estruturando uma igreja com a sua palavra para tornar apta a resistir, seja qualquer intempérie, seja qual for o problema, qualquer tipo de amargura que ela tiver que enfrentar. Então, muitas vezes, as provações, as amarguras, como eu disse, elas vão vir, elas vão surgir para os seus filhos, para o povo de Deus, porque é uma maneira que Deus está utilizando para instruir o seu povo, para instruir, para moldar a sua igreja, para que os seus filhos aprendam até mesmo a conhecer melhor a palavra de Deus e a guardar a sua palavra. É o que está lá no Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido, passar por amarguras. Por quê? Porque com isso eu aprendi os teus estatutos. O salmista disse, é bom. E veja, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele também aprendeu através de sofrimento. Não foi? Hebreus 5,8, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Deus teve que permitir que até o seu próprio filho fosse afligido, padecesse, para ser instruído, para ser aperfeiçoado, para ser amadurecido. Então, se o seu filho teve que passar por isso, quanto mais o restante do corpo de Cristo também não precisa passar. Então, aqueles que falham nas provas que Deus lhes aplica, é porque eles se demonstram ser o que a Bíblia chama de fracos. Não é isso? Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Então veja, Deus realmente, ele opera de maneiras estranhas. Israel não estava entendendo aquilo ali. Como que um Deus que nos deu um livramento sobrenatural e agora nos faz parar aqui numa fonte de água amarga? Algo estranho, tudo estranho. Mas era Deus guiando o seu povo. Mas é assim, Deus, ele opera de maneiras estranhas. Ele opera de acordo com a sua maneira de proceder, com a sua soberana vontade. Mambana vai dizer na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Então, ele foi diretamente através do deserto, até a fonte de Mara, água amarga. Não é isto estranho? Que Deus levasse os seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho. Sim, faz parte. Faz parte da nossa jornada rumo ao reino.
desfrutarmos e sermos testemunhas de grandes livramentos e ao mesmo tempo de amarguras. Faz parte do caminho, diz irmão Branham. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e lançou na água, e ela ficou doce novamente. Aí uma banda vai citar agora a letra de um hino. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia os seus filhos. A vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho, não vamos atalhar isso aqui, não vamos passar por isso, e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo. A coluna de fogo os dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se a igreja, esta noite, unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Então não busque atalhos, igreja. Está difícil? Tem alguma amargura por aí? Não tome um atalho. Continue seguindo, porque, creia, é a coluna de fogo guiando você nesse deserto. Faz parte do teu caminho. Deus tem um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar. E é ou o seu caminho, ou é o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. E o seu caminho, o teu caminho, nosso caminho, sempre vai ser o errado. E o caminho de Deus é o caminho certo. Amém. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isso mesmo, Deus provê um caminho. Amém? Amém? São orientações que uma banda está dando. Veja, ele ocupava muito tempo com isso também. Nós queremos tratar um pouco disso hoje. Na outra mensagem, essa não temos traduzida. A cura divina e a graça soberana de 56. Estou tão feliz que Deus nos leva através da jornada do deserto. Lá, Ele pode nos levar em paz, sair a sós com Deus. E nessa experiência do deserto, não é estranho como Deus nos leva a grandes tribulações e provações. Deus nos leva a tribulações e provações. Veja como aqueles israelitas foram levados. Olha para as águas de Mara e como que o deserto de Sim e todos os diferentes lugares, como o caminho de Deus leva. Alguns através da água, citando o mesmo hino. Alguns através de inundações, alguns através de provas profundas, mas todos através do sangue. Ou seja qual é a luta, seja qual é o problema, o sangue os livra, o sangue os liberta, o sangue os cura, o sangue os salva. Amém. Deus conduz os seus filhos de formas peculiares e estranhas. Sim. E Deus não trata todo mundo do mesmo jeito. Para cada filho seu, ele tem uma maneira peculiar de tratar, porque você não é uma pessoa comum, diz o Mambrana. Então Deus tem uma maneira peculiar de tratar peculiarmente cada filho peculiar seu. Mas Deus, Ele opera de formas misteriosas. As suas maravilhas para executar tem que ser misterioso, ou Ele não pode executar a maravilha. Então veja, em todo o caminho que Deus conduz, terá que no final resultar em um fim glorioso, ainda que no meio do caminho você vai passar por alguma amargura, por alguma tribulação, por alguma aflição. Porque nós participamos das mesmas aflições de Cristo. E se Cristo foi vitorioso, toda a igreja também terá que ser vitoriosa. É o que Pedro disse lá na sua epístola, 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegrareis. Então é isso. Não estranhe. Tudo tem uma razão. Você pode não entender, você pode não compreender, mas tudo é uma razão, porque é assim que Deus trabalha. Deus opera dessa forma. Estranha é verdade.
Peculiar, é verdade, mas é assim. É com esse objetivo. Provar, edificar, fundamentar, te dar estrutura, te dar fortaleza. Tem uma história que eu conheci há anos atrás, e eu até fiz uma pesquisa para ver como é que era, porque já não lembrava os detalhes. Eu queria trazer essa história para vocês. E eu até encontrei, mas tem várias versões, cada um conta um pouco diferente. Então talvez eu vou criar aqui uma minha adaptação própria. É uma fábula, né, que se conta para ilustrar essas coisas. Há uma história do rei que lá na antiguidade não acreditava num Deus bondoso. Não acreditava que Deus existia ou que ele fazia bondades. Mas esse rei, ele tinha um servo, e esse servo era um crente. E esse servo estava sempre dizendo para o seu rei: Vossa Majestade, existe um Deus bondoso, sim. Existe um Deus que nos ama, que se preocupa conosco. E embora às vezes nós passamos até por algumas coisas estranhas, difíceis de compreender, nós temos que entender que é Deus que até permite para, de alguma forma, nos instruir com aquilo. Mas esse servo, ele nunca conseguia convencer aquele rei disso. Ele não acreditava em um Deus que pudesse ser bom. Muito mais um Deus que usasse de formas de problemas, dificuldades para mostrar sua bondade. O rei não achava sensato esse tipo de argumento. Então, certa vez, esse rei foi caçar. Foi para um safari e levou aquele seu servo junto. E em um dado momento surgiu um leão do meio da floresta e atacou aquele rei. E teve uma luta ali com o rei. E logo em seguida chegou o servo para acudi-lo e conseguiu salvar o rei, tirou o rei das garras do leão, mas o rei acabou sendo ferido pelo leão. O leão abocanhou sua mão e quando tirou a mão arrancou um dos seus dedos. Né? O rei perdeu um dedo. E no caminho para o palácio, o rei disse: Viu, servo, olha isso aqui. Cadê o teu Deus? Você diz que tem um Deus que é bom, que faz boas coisas, e aí? Como é que você explica isso aqui? Mas, meu rei, é o que eu tenho tentado dizer. Às vezes nós não conseguimos entender. São maneiras estranhas de Deus operar, mas com certeza deve haver um bom motivo para Deus ter permitido que o senhor perdesse esse dedo. Porque Deus é assim, Deus é amoroso, Ele gosta de mostrar o seu amor através de fatos assim como esse, que o senhor agora acabou de sofrer. E o rei não gostou nada disso, o quê? Eu vou ter que dar glórias a Deus agora porque eu perdi um dedo? Não. O rei ficou tão furioso, quando foi ao palácio, mandou açoitar o servo e prendeu. E lá ficou aquele servo. Mas mesmo lá prisioneiro, lá no calabouço, o servo estava lá dizendo: Pai, eu te agradeço por estar aqui na cadeia. Deve ter algum bom motivo para estar aqui. Mas seja estando por bons momentos ou passando por águas amargas, eu vou continuar te glorificando e te exaltando, porque eu sei que tu és um Deus vivo. E eu vou continuar confessando a minha fé por ti, mesmo que esteja aqui nessa cadeia agora. Ok. Então passou-se depois vários meses, o rei se recuperou daquela ferida e resolveu sair para um outro safari para caçar de novo, até para tentar quebrar algum tipo de problema, um complexo, um medo. Não. O rei foi lá caçar. Mas dessa vez ele foi sozinho, foi mais valente ainda. E foi lá para a floresta e de repente ouviu um barulho de movimento na mata, mas era em vários lugares, era ali, aqui, e de repente apareceu um monte de índio. E tomaram aquele rei. E levaram o rei prisioneiro. Eram índios canibais e índios que faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. E eles levaram aquele rei para fazer um sacrifício aos seus deuses. Então, quando chegou lá o feiticeiro da tribo lá para sancionar, para fazer então o sacrifício, ele foi pegar o punhal e quando ele foi ver, ele viu algo no rei que ele não gostou nada e disse: Como vocês autorizaram isto? Como vocês foram tão cegos? Vocês não prestaram atenção neste homem? Vocês não viram que falta um dedo neste homem? Nossos deuses são muito rigorosos, eles requerem um sacrifício que seja perfeito. Este homem não serve para ser sacrificado aos nossos deuses, porque lhe falta um dedo. Nossos deuses não vão se agradar. Manda este homem embora, não serve para o nosso Deus. E mandaram o rei embora. E o rei foi correndo para o seu palácio, aos prantos, chorando. E quando chegou ao palácio, a primeira coisa: traga aqui o meu servo, aquele que eu mandei lá prender meses atrás. E quando o servo apareceu, abraçou o seu servo e disse: meu servo, é verdade, agora reconheço, admito. Realmente Deus opera de formas estranhas, eu não conseguia entender, mas agora entendi. Deus permitiu que eu perdesse o meu dedo para que agora ele me desse um livramento ainda maior. Sim, meu rei, eu tentei dizer isso para o senhor o tempo todo. Deus opera de formas estranhas, e ainda que Deus você não consiga entender,
procure entender isto, que Deus sabe o que faz, ainda que você, o Filho de Deus, passe por alguma luta, algum problema. Mas quando o servo repetiu aquela mesma confissão, ao mesmo tempo o rei ficou pensativo e disse, mas pai, agora você me fez refletir. Tudo bem, mas e o teu caso, como é que você vai explicar? Se Deus foi um Deus bondoso, por que Ele permitiu que você fosse preso todo esse tempo? E o servo disse, mas meu rei, pense comigo. Se eu não tivesse sido preso, se o senhor não tivesse me mandado para o calabouço, eu com certeza estaria com o senhor naquele safari. E com certeza eu seria sacrificado no seu lugar, porque a mim não me falta nenhum dedo. Então é a história que conto para mostrar que Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus filhos. Não interessa o problema que você está passando, não interessa o tipo de aflição, de tipo de fontes amargas que Deus permite que você beba. Acredite, Deus tem cuidado de você. Amém. Deus está guardando você. Amém. Mesmo que os seus filhos padeçam, Deus sabe como livrar cada um deles. Amém. Lá em 2 Pedro 2, Pedro diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Ele sabe. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E 2 Coríntios 4, 8, Paulo diz, em tudo somos atribulados, é verdade, passamos por lutas, passamos por problemas, mas nós não nos angustiamos, como se não tivesse esperança. Ficamos perplexos, é verdade, mas nós não nos desanimamos. Nós somos perseguidos muitas vezes, mas nós não somos desamparados. Há alguém que cuida de nós. Nós ficamos muitas vezes abatidos, é verdade, mas não destruídos. Não, isso não. E o Salmo 103. Bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não seja um ingrato. Não. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Não é isso que ele disse lá em Israel? Eu sou o Senhor que te sara, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens e sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Diga graças a Deus por isso. Então é quando alguém estiver passando por algum problema, por alguma luta, por alguma necessidade, o que ele tem que fazer? Reclamar? Não. Não é reclamar, é clamar. É isso que tem que fazer. Salmo 50, verso 15. Invoca-me. E eu fui lá para o hebraico. Kará, quer dizer clame, quer dizer chame, quer dizer grite por socorro. Deus diz a palavra, grite por socorro quando você estiver passando por isso. Clame a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. E o apóstolo Pedro disse, 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Então, como eu disse, coisas com murmuração entristece o Espírito Santo. Porque, como eu disse, é sinônimo de ingratidão. A palavra diz, bendize em todas as circunstâncias, lembre do que Deus fez. Não faça como Israel. Israel falhou no teste. Estava sendo provado, falhou. E a palavra diz, Paulo diz que nós temos que nos ver livres dessas coisas. Não é natural a noiva ter esse tipo de postura, de ser uma fonte de água amarga, para murmurar, para ter malícias, palavras de ira. Isso entristece o Espírito Santo. Paulo disse em Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda fonte de água amargosa, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia, pensamentos errados, pensamentos malignos, sempre suspeitando mal, sejam tirados entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, como eu disse, Deus sabe como guiar os seus filhos. E ali, então, Deus mostrou uma solução para aquele problema das fontes de água amarga. Qual foi a solução?
que Moisés clamou a Deus, então Deus mostrou para ele uma árvore, e Moisés pegou aquela árvore e jogou nas águas, e as águas ficaram doces. E você sabe que aquela árvore é o madeiro, que é o tipo da cruz. Lá na cruz do Calvário, Deus tornou as nossas vidas doces. Através do madeiro, através do sacrifício redentor de Cristo, Ele tira da noiva toda a sua amargura e converte em doçura. O que Deus fez em Tipo, lá com as águas de Mara, com aquele madeiro, Deus depois fez em Títipo, lá na cruz do Calvário, onde naquele madeiro lá, que foi suspenso, o seu filho, Ele pôde nos trazer doçura. Então, aquela maravilha que foi operada lá no meio do deserto, foi para Deus mostrar para o seu povo que Ele sabe perfeitamente onde Ele está guiando os seus filhos, porque é Ele que está guiando. Mesmo que nesse caminho você vai se deparar por essas fontes de água amarga. Outra mensagem, irmão Brana, Israel e Igreja, número 3. Depois que a grande canção acabou, depois que eles cantaram e louvaram a Deus, amamos esse Deus que opera maravilhas, e os grandes gritos e tendo aleluias, um grande momento. Eles começaram a seguir pelo deserto e foram guiados diretamente às águas amargas. Não é estranho? Que coisa! Direto à tentação, direto onde as águas eram amargas, e eles não podiam beber. Eles não tinham nada para comer, e as águas eram amargas. E olhe, aquela fonte de Mara, águas amargas, estavam bem no caminho de Deus, em que Ele estava guiando os seus filhos. Não é estranho? Parece que Deus poderia ter contornado isso, mas Ele os guiou diretamente a essa água. Uns pelas águas, repetindo a letra do hino, outros pelas inundações, uns pelas águas das provas, porém todos pelo sangue. É essa maneira de Deus guiar o seu povo. Sim, estando ali, o que podemos fazer? Aleluia! Temos seguido ao Senhor, temos vindo através do sangue, temos nos separado. Moisés disse, aquietai-vos, isso mesmo. E em cada tentação, Ele fará um caminho de escape. Amém. Sempre. Havia um pequeno arbusto ali ao lado, aleluia. Ele cortou esse arbusto e o lançou na água, e aquela água se tornou doce, borbulhante, alegre. Que outro momento de clamor eles tiveram ali? Amém? Bem quando o diabo te encurrala e diz, eu te tenho agora. Rapaz, ele não pode se mover agora, eu tenho agora mesmo. Então, o Senhor aparece e a cruz é colocada diante de nós. E aleluia, seguimos adiante. O médico diz, nada pode ser feito por você. Oh, que coisa. Oh, alguém diz, sabe, você está ficando louco. Você vai perder a sua mente. Ou algo assim. Então, Deus aparece e derrama uma bênção sobre você. Simplesmente esqueça isso. Deus sabe para onde Ele está te guiando. Amém. Ele sabe. Agora veja, aquele povo bebeu aquela água que ficou doce, mas eles depois continuaram tendo sede. Outras situações aconteceram, você sabe. Mas vamos tratar somente com esse fato aqui. Mas há uma água que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Amém. A água que Israel bebeu no deserto foi para aquele momento, mas depois a sede voltou. Há uma água que Deus está reservando para a sua noiva, para a sua igreja. E quando você bebe, você sacia dela, porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4, 13, 14. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, a irmã Bana disse que Deus permite todas essas coisas acontecerem. Todos os filhos passarem por esses problemas, por essas amarguras, tribulações, por alguns problemas, porque Deus, Ele quer, através disso, manifestar o seu poder. Amém. Outra mensagem, redenção em plenitude e em regozijo. Aqui vão eles, através do deserto, agora. Depois da reunião, a moda antiga, aquele avivamento que eles tiveram. Agora, eles estão fazendo uma jornada, não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto de Sim? Na verdade, o deserto de Sur.
diretamente para o deserto, diretamente para a fonte de água amarga? Poderia você imaginar Deus levando seus filhos logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo para fontes de água amarga? Sim, o povo foi cheio do Espírito Santo, estiveram avivamento ali. E agora Ramban está dizendo, como é que pode isso? Deus enche o povo com o Espírito, com o seu Espírito, e agora conduz para a fonte de águas amargas? Ele vai dizer aqui, claro, ele gostaria de expressar o seu amor a eles novamente. Então veja, meu querido, tente treinar a tua mente com isto. Toda vez que você passar por alguma luta, por algum problema, por alguma fonte de água amargosa, tente se lembrar disso. É Deus que está criando a situação para que Ele possa, através disso, mostrar o teu amor por você. Isso mesmo. Eles subiram lá em cima. Sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. O quê? Mas é totalmente contrário ao que as denominações dizem. Eles dizem que se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter uma vida de vitória, de progresso, prosperidade. O Ramban está dizendo o inverso. Ele disse, se você tem o Espírito Santo, você vai enfrentar muitos obstáculos. Justamente por ter o Espírito Santo. Essa mensagem é totalmente contrária ao que é sendo ensinado. Muitas são as aflições do justo. O justo passa por aflições. Mesmo com o Espírito Santo. Então veja, tenta entender isso. Nem tudo é culpa do pecado. Não. São situações que Deus permite. E uma delas, o profeta santo. Porque você tem o Espírito Santo. Você vai ter que passar. Muitas são as aflições do justo. Mas Deus os livra de todas. Amém. Deus faz você estar de frente a eles. As águas amargosas, os problemas. Né? Encarando-os. Para que então Ele possa mostrar a você o seu poder e a sua bondade. Amém. Graças a Deus. Como a história que eu vi de um pastor em Jerusalém que quebrou a perna de sua ovelha. Disseram, ora pastor, cruel, por que você quebrou a perna da ovelha? Disse, bem, ela não agia como me amasse, por isso eu pensei em quebrar sua perna, para que eu depois tivesse que lhe dar atenção especial e que assim ela me amasse a partir de então. Às vezes, Deus tem que colocá-lo você de cama, com uma enfermidade, que o médico diga que você vai morrer. Deus poderia dar um tratamento especial para você, amá-lo um pouquinho mais. É isso. Alguns através das águas, outros através das inundações, alguns das provas dificultosas, mas todos através do sangue. O mesmo hino. Jesus guia a sua igreja. Você crê nisto? Amém. Jesus guia a sua igreja. Amém. Agora, quando eles estavam ali, as águas eram amargas e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira, uma árvorezinha balançando ali na margem, que tipificava a cruz de Cristo. Moisés a cortou e a lançou na água, mudou a coisa toda. Água boa, água doce. Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas, ou alguma outra coisa assim, há uma árvore esta noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota ou no mundo esta noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Qual é a tua fonte amarga hoje? Você deve saber. Mas aqui o profeta diz, há um madeiro guardando por você para adoçar isto. Há uma provisão de Deus para você. Isso mesmo. O Calvário adocicará qualquer experiência, não importa qual seja. Que tenha deixado você triste, abatido, a perda de um parente, um familiar, uma dívida, uma enfermidade. Não interessa qual for a amargura. Há algo para adoçar isto. Amém. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como. Mas às vezes eu fecho meus olhos e penso, além no Gólgota, onde o meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida. E então, minha prova parece tão pequena. O que é isso? É o que eu falei. Você tenta se lembrar de algo que Deus fez por você. Isso te dá força para lembrar. Se Ele fez, Ele pode voltar a fazer. Ele não muda. Então a minha prova se torna pequena. Eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Eu deixo isso para Deus. Encomendo isso a Deus. Deus vai tomar conta disso. Porque isso é dele. Esse problema está em mim. Eu estou passando, mas eu sou uma propriedade comprada por Ele. Então tudo que é meu pertence a Ele. Eu devotei a Ele, entreguei a Ele, comissionei a Ele. Você se entrega, você descansa, você tem paz. Aleluia. E eu sigo em frente. Isso torna doce, diz o Ramban. Isso adocica toda a experiência que eu já tive.
Ele sempre adocica. Quando chego às minhas águas de Mara, todos nós passamos por águas de Mara. Agora, estamos a ponto de alcançá-los aqui no deserto, depois de todos aqueles grandes sinais e maravilhas, o reavivamento havia aquietado. E antes de mais nada, quando o reavivamento aquietou, ora, eles se esqueceram completamente dos milagres. Se esqueceram rápido, né? Se esqueceram que eles tinham ainda aquele mesmo Deus para fazer mais sinais, para ajudá-los. O povo hoje não é mais ou menos assim? Esquecem-se do que Deus fez no passado. Parece que realmente essa é uma atitude, é um estado natural. As pessoas se esquecem, duvidam, murmuram, reclamam. O que Deus fez na reunião aqui no ginásio, você se esquece completamente disso. Vamos lá, se temos avivamento aqui, se estamos alegres aqui, estamos contentes aqui, não podemos esquecer disso. No próximo domingo, temos de estar aqui no mesmo número. Amém. E não esquecer, o domingo passado foi bom, mas não. O povo se esquece rápido. Estão vendo? O que Deus fez, nós simplesmente nos esquecemos disso. Agora, observem. E por que eles começaram a discutir um com o outro? Na realidade, afinal de contas, eu sou um metodista. A nossa igreja é maior. Eu sou um batista. Eu lhe direi agora mesmo que nós cremos na segurança eterna e nós a temos. E afinal de contas, vocês todos não têm a nossa doutrina. Umbanda diz que quando alguém fica assim, orgulhoso, arrogante, nós temos a doutrina, nós temos o conhecimento correto. O que é isso? Ele vai virar em sequidão. Ele vai cortar seu suprimento de água. Aquela água que eu disse, a fonte da água da vida, a água da vida eterna. Você suspende, você corta isso aqui. O conhecimento doutrinário, ele é bom. Até a fé intelectual é boa, porque é a informação, mas você não pode ficar só com isso. Mas quando alguém só tem isso e não tem, como a gente tem dito, eu, irmão Brian, quando alguém não tem esta vida zoe de Cristo nele para fazer florir, efluir e dar vida, ele se torna orgulhoso, arrogante e seco, ele fica em sequidão. É aí quando se arranja problemas. E o suprimento de sua água é cortado. Sim. É isso mesmo. É aí quando o deserto, quando aquele que vive no deserto começa a murmurar e reclamar. É aí que o seu suprimento de água é cortado. Isso mesmo. Por que isso? Porque isso entristece o espírito. Não pode uma fonte de água doce jorrar água amargosa ao mesmo tempo. Não é natural. Quero ler outro sermão aqui, não traduzido. Deus providenciando cura para esta geração. 54. Ele era o Deus que guiou os filhos de Israel para o deserto. E quando o mar vermelho teve de ser atravessado, Deus providenciou um vento leste para soprar e simplesmente soprou uma vara do outro lado do mar vermelho. E permitiu os filhos de Israel atravessar em terra seca. Como foi que o vento fez um pequeno tiro assim para cortar um filão ao longo deste corredor para que aquelas pessoas seguissem em frente e então secasse a terra? E com o vento soprando a uma velocidade fantástica, os filhos de Israel não poderiam ter caminhado contra ele assim, mas o caminho ficou, a água ficou nos seus lugares e os filhos de Israel atravessaram terra seca. E os incrédulos, tentando atravessar, se afogaram no ato. Ele é Deus, Ele proverá. Ele sempre proveu. Amém. E eles vieram direto para o deserto de Sim, e lá encontraram algumas árvores e uma fonte, mas a água era amarga. E Deus havia prometido cuidar deles. E Deus tinha um pequeno arbusto que crescia ao lado da margem para que Moisés cortasse esse mato e jogasse na água. E a água que estava contaminada tornasse pura e doce. Deus proverá, não proverá? Amém. Veja, se Deus prometeu, Ele tem a provisão para isso, para a sua promessa.
E então no deserto, quando essas pessoas precisavam de água no deserto seco, porque elas estavam resmungando, porque elas deduziram que era melhor voltar lá no Egito, com as panelas de alho e coisas tais, do que estar lá fora, comendo comida de anjo, andando pela fé. E eles estavam resmungando. E o suprimento de água lhes foi tirado. Esse que é o problema com a igreja hoje. Sim. O Umbanda está criando toda a situação para dizer, assim está fazendo exatamente a mesma coisa. Aqueles que se dizem cristãos, que se dizem a igreja, fazem a mesma coisa que Israel fez. O abastecimento de água é cortado por causa do nosso murmurar e do nosso duvidar. Se você entrar em um deserto, você descobrirá que cada arbusto com que você se defrontar terá talvez espinhos e picos nele. Perdão. Porque ele é criado em uma terra seca, sem água. Tome a mesma variedade de mato e coloque-a na umidade, terra de umidade, e ele ficará mole porque ele fica cheio de água. E tome uma igreja que está sempre discutindo e se agitando sobre isso, de que os dias dos milagres já passaram, basta lembrar que eles estão no deserto e fora da água. E a igreja que estiver amando e sendo humilde e flexível e que sente e que segue com a palavra de Deus, lembre-se que eles estão vivendo junto a uma fonte que nunca seca. Aleluia. Davi disse, bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e ele será como a árvore que é plantada junto a ribeiros de água. Vê? Tudo o que ele faz prosperará. Suas folhas não murcharão, ele produzirá o seu fruto no seu tempo. Veja, na série das eras do irmão Branham, nas eras da igreja, ele conta para você ali que a igreja de Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer amargura. Porque naquela era de Esmirna, os cristãos estavam sendo perseguidos. A primeira perseguição da igreja foi pelos próprios judeus. A igreja ortodoxa, como a banda chamava. Depois partiu para os romanos. Os romanos perseguiram a igreja. 10 imperadores ao todo perseguiram a igreja cristã. Então aquela era de Esmirna era uma era de amargura, porque a igreja estava sendo perseguida. E nas pesquisas que eu fiz, inúmeras vezes o Umbanda citava dessa amargura de perseguição. O Umbanda diz que a igreja, a noiva hoje, vai passar por esse mesmo tipo de amargura, a amargura de perseguição. Mas o Umbanda diz que isso é um privilégio para nós. É um privilégio passar por esse tipo de perseguição. Mensagem, um anjo de Deus, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, e agradecidos por cada amarga perseguição, e ter isto como um privilégio. Sim, levar a cruz por nosso Cristo. No meio de conflito, Tu disseste, todos que viverem piamente em Cristo padecerão perseguições. Sim. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, disse Umbanda, você vai ter obstáculos. Regozijai-vos e alegrai-vos quando vos disserem de todas as maneiras falsamente contra vós, por causa do meu nome, porque assim foram os profetas perseguidos antes de vós, e nós amamos saber que este é o dia em que essas palavras estão sendo cumpridas. E mesmo nesta noite aqui, perante nós. Porém, veja, mesmo com essas lutas, mesmo com essas perseguições, mesmo com as amarguras, mesmo com a escassez, seja o que for, Deus, mesmo nessa circunstância, Ele gosta de se aparecer para você e mostrar para você que Ele é um Deus provedor, um Deus auxiliador, um Deus que supre as tuas necessidades. Em todas as circunstâncias. Mensagem que não temos traduzida. Meu anjo irá diante de ti. Ele prometeu suprir todas as tuas necessidades. Você crê nisso? Quando eles precisaram de água, eles a conseguiram da rocha. Quando eles precisaram de alimento, Deus o fez chover do céu, soprado pelo vento. E quando as águas estavam amargas, elas se tornaram doce. E Ele deu tudo o que eles tinham necessidade. Amém? Amém. Então veja, Deus permite que seus filhos passem por amarguras no deserto para mostrar o seu poder. E para aperfeiçoá-los. E também para testá-los, para aprová-los. E como eu disse, Israel ali falhou no teste.
E falhou muito feio. Da maneira como eles presenciaram aquele milagre, aquele livramento de Deus ali no Mar Vermelho, e dali cantaram e regozijaram, cheios do Espírito Santo. E então, no primeiro obstáculo, amargura, reclamando, murmurando. E a escritura que nós lemos diz que depois que eles beberam aquela água doce de Mara, se recobraram e continuaram a sua jornada. E diz que depois eles chegaram a uma outra fonte. Você viu ali? Você prestou atenção na leitura? Vou repetir a leitura aqui. Depois que eles saíram de Mara, que beberam as águas doces de Mara, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Essas 12 fontes de água, a fonte de Elim, ela existe até hoje, está lá, como um registro de que o que está escrito na Bíblia é a verdade. Amém. Eles chamam aquela fonte lá de Wadi Garandel. Está lá as fontes, estão lá as palmeiras. Diz que eram 12 fontes e 70 palmeiras. Essas 70 palmeiras, o número 70 na Bíblia, você nem sempre pode interpretar literalmente. O número 70 muitas vezes na Bíblia quer dizer muitas. Ninguém saiu contando quantas palmeiras havia para fazer um registro. Quantas tem lá para saber? Ah, tá, 70, de escrever. Não foi isso aqui. 70 palmeiras quer dizer o quê? Muitas palmeiras, é isto. O 70 vezes 7 também tem uma outra conotação. É o 70 multiplicado por 7. Quer dizer isso. Sempre, todas as vezes, de inúmeras maneiras, indefinidamente. É um número simbólico aqui na Bíblia. Então, 70 palmeiras, muitas. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que, se você for pegar esses mapas que eu digo que existe na Bíblia no finalzinho, faz ali o cálculo e mede, para você ver a distância de Mara para essas 12 fontes de Elim. Estava ali a poucas horas de caminhada. Eu fico imaginando a decepção e a vergonha que Israel sentiu quando se depararam que logo ali, só mais algumas horas caminhando, havia 12 fontes de água esperando por eles. Se eles soubessem disso, eles estariam amargurados, reclamando, murmurando? Não! 12 fontes de água! Que lição! Meu querido, pegue isto e entenda essa lição aqui. Não reclame, não murmure. Ainda que você esteja passando por fontes de águas amargosas, creia, há fontes de elite esperando logo ali. Amém. Está perto de você. Amém. 12 fontes esperando por você. Amém. 12 fontes. Filipenses 4,6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Consegue entender? É uma liçãozinha aqui que ele está dando, né? Com ações de graças. Está passando por alguma amargura, por algum problema? Paulo diz, ok, o que você tem que fazer? Primeiro, apresenta as tuas petições para Deus. Que elas sejam tudo conhecidas diante de Deus. Mas Deus já não sabe? Sabe, mas Ele quer ver se você tem fé para pedir para Ele. Confesse, fale, peça. Ok, faça isso. Com oração e súplica. E depois o que Ele diz? Com ação de graças. O que é isso? Agradeça. Como assim? Agradeça. Peça e agradeça pela resposta, ainda que ela não veio. Mas por que isso? Como assim? Por quê? Nós estudamos aí fé de arrebatamento e você não vai ter fé para agradecer por uma bênção que você ainda não recebeu? Tenha fé para isso. Creia, confesse, apresente a tua súplica e agradeça, Senhor, esse é o meu problema, eu apresento a Ti e te agradeço pela resposta, porque eu sei que o Senhor vai dar. Aleluia. Eu sei que tem essa fonte de Mara, mas tem uma fonte de linha aí aguardando para mim, eu vou esperar. Eu apresento isso para ti. Então, apresenta a tua súplica. Apresenta para Deus os teus problemas. Mas depois com ações de graça. Ou seja, apresenta o problema e ao mesmo tempo agradeça. Não fica reclamando. Não fica murmurando. E depois, o que mais que ele diz para você fazer? Ele vai dizer o que vai acontecer com você quando você fizer isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a primeira coisa que Deus vai fazer para responder a tua oração de fé. Antes que você veja a solução, é a primeira coisa, Ele vai te dar uma paz. Como o profeta disse, olha, depois que eu apresento para Deus, eu descanso. E tudo fica adoçado, adocicado. É isso. Uma paz toma conta do teu ser. Faça isso, querido. Isso aqui é uma fórmula infalível. E o
que esse entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E depois ele vai pedir para que você ocupe a tua mente com alguma coisa, enquanto a resposta não vem, né? Quanto a mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Ocupe a tua mente com isso. Aleluia. Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento, nos teus próprios caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Mensagem que não temos traduzida. O manto usado, de 56. Muitas vezes, quando há uma bênção esperando logo em frente, sim, você pode estar passando por algum problema, por alguma fonte amarga, mas creia, há uma fonte de Elim ali perto de você. Mas o profeta diz, toda vez que Deus está perto de responder a tua súplica, toda vez que Deus está próximo de atender a você, o diabo tenta de tudo que ele puder para nos desencorajar. Nós passamos por provas e testes. Então, o que cada filho de Deus deve fazer é ser um homem e uma mulher de Deus determinado. Amém. Determinado. Confiante. Nunca murmurar, nunca reclamar. Outra mensagem aqui, o anjo da aliança, não temos tradução. Às vezes, alguém da sua própria casa, escute isso, porque ele diz que o diabo tenta te desencorajar. Quando Deus está perto de responder. Mas aqui ele vai dizer, às vezes alguém da tua própria casa será aquele que irá desanimar você primeiro. É. Alguém que não tem a mesma fé que você tem. Quando você estiver reivindicando a promessa de Deus para si mesmo. Mamãe que já está dizendo, o Satanás vai tentar tirar essa bênção de você. Ele vai usar quem estiver mais próximo. Mas então, ele vai... eu vou ler de novo aqui, porque me pediu, não quero deixar faltando nada. Às vezes alguém da sua própria casa será aquele que irá desanimar você primeiro, quando você estiver reivindicando a promessa de Deus para si mesmo. Mas então, qualquer homem que esteja profundamente sincero, quando você ou qualquer um de vocês, aqui esta noite, entrassem aqui para esta reunião, profundamente sincero, Deus está obrigado então a você. Se você tiver feito o teu esforço, Deus está obrigado a fazer o esforço dele. Você crê nisso? Graças a Deus. Então veja, aquelas fontes de linha, aquilo eram tipos. 12 fontes. Por que 12 fontes? Os 12 apóstolos. Os pais da igreja, os pais pentecostais. Porque eles ali eram a fonte da água da vida do evangelho. E as 70 palmeiras, o que são as palmeiras? Isso é tipo. O que são as palmeiras? São santos. Porque na Bíblia as palmeiras são usadas às vezes para tipificar a igreja, os santos. Tanto é que nos átrios do Templo de Salomão, não sei se você sabe, tem um registro na Bíblia. Havia vários desenhos de palmeiras dentro, nas paredes internas. Para quê? Para ilustrar a presença dos filhos de Deus habitando nos átrios da casa de Deus. Então aquelas 12 fontes com 70 palmeiras, o que simboliza isso? O povo de Deus, a igreja de Deus, fartando-se das bênçãos de Deus através da mensagem, através da doutrina, através da revelação da palavra. Deus vai sempre saciar a sua igreja, nunca vai deixar ela em necessidade. Deus sempre tem cuidado do seu povo. É isso que quer dizer. Veja lá o Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira. Veja, a palmeira tipifica o justo, o santo, o eleito. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, sim, ainda confessarão. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Então veja, a igreja é como uma árvore. É uma árvore que permanece inabalável. Pode estar passando por sequidão, pode estar passando por escassez ou por amarguras, mas ele está ali firme. E ele mesmo na sequidão ele vai continuar dando frutos. Amém. Ele vai continuar confessando. Jeremias 17, 7, 8. Estou terminando. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, das amarguras, não se afadiga nem deixa de dar fruto.
Graças a Deus. Então, tudo que a igreja de Jesus tem que fazer é o quê? É esperar no Senhor, sempre. Apresenta a tua petição, a tua súplica com ações e graças e aguarde, espere. Ele vai prover para você. Eu leio essa palavra aqui do meu brando e encerro. O que tu ouviste, Elias? Espere no Senhor. Ele irá providenciar tudo o que você tem necessidade. Diga isso, tudo. Tudo, Ele vai fazer isso. Espere até ouvir aquela pequena e suave voz. Isso é o que precisamos, esperar. Amém. Então, meus queridos, quando você se deparar com uma fonte de água amarga, lembre-se disso. Elim está logo ali. Você crê nisso? Graças a Deus. Essa simples, humilde mensagem que eu queria passar para a igreja. Nos coloquemos de pé, vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, oh querido Deus, estamos felizes por tudo isso que o profeta compartilhou conosco da Tua Palavra. E sabemos que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque os arqueólogos encontraram até os lugares lá. Elim está lá, a fonte de Mara está lá, as fotos provam isto. Oh Senhor, como é bom servir um Deus verdadeiro. Nós não estamos vivendo em contos de fábulas, nós cremos num Deus real e verdadeiro. Então, Pai, aqui estamos desejar apresentando a nossa fé e apresentando a Ti as nossas súplicas. Queremos aqui, Senhor, que Tu venhas fazer uma obra completa em nosso meio. Ajude aqui a Tua igreja, Senhor. Ajude os Teus filhos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo. Ajuda os Teus filhos. Talvez muitos estão passando por problemas. Talvez muitos estão entristecidos. E talvez, Senhor, Tu estavas perto de responder, mas Satanás conseguiu tirar deles a sua fé, e eles esmoreceram e seguiram o seu próprio caminho. Mas, Pai, ajude a Tua igreja, ajude os Teus filhos, Senhor. Onde houver uma fonte de água amarga, que Tu coloque agora o madeiro lá do Gólgota e adocica essa vida, essa situação, este problema, Senhor. Se há uma falta de... Se há uma escassez, Senhor, se há uma carência em alguma área profissional, financeira, se há uma cura divina que ela tem necessidade, porque os médicos disseram que não há uma solução, Senhor, Tu tens ainda este madeiro disponível hoje para adoçar a vida e a amargura da Tua noiva, da Tua igreja. Nós pedimos isso para Ti agora, Senhor, com essa fé que a Tua palavra nos dá esta noite. Nós vamos aqui, Senhor, confessar sempre, ainda que as amarguras estejam presentes, ainda que nós, cheios do Espírito e da Tua palavra, temos que passar por esses obstáculos, nós continuaremos confessando a Ti e continuaremos fazendo isso que o profeta disse, esperando e aguardando em Ti. Sim, Senhor, nós nunca desistiremos, porque nós já sabemos que Satanás já está derrotado. Nós confiamos em Ti e confiamos na Tua promessa e cremos que Tu és fiel para velar a Tua palavra para cumprir cada uma delas. Então, Senhor, invocamos agora a Tua presença aqui, em nosso meio, nessa igreja e nas famílias que agora estão nos ouvindo. Visite cada lar agora, Senhor. Visite cada vida agora, Senhor. Restaura a sorte, Senhor. Restaura famílias, restaura casamentos. Oh, Senhor, tira a amargura agora, Senhor. Tira a tristeza agora, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai. E nós glorificaremos a Ti. Como Israel glorificou a Ti lá naquele livramento. E se vier outra fonte amarga, nós continuaremos Te glorificando. Porque sabemos que Tu, de alguma forma, ainda que seja estranho para nós, Tu nos prova e nos testa. Ajude-nos, Senhor. Que possamos passar em todos os testes. E se falharmos, Senhor, por favor, ajude-nos. Não nos deixe prostrados. Ajude o Teu filho a se levantar. Se é um filho, uma filha Tua aqui que tem falhado nos testes, Tu tem provado e ter falhado, ajude o Senhor. Dê sustentação. Que ela possa crer, que essa Tua serva possa crer, que Tu ainda estás com a Sua mão estendida para ajudar a levantar. Ajuda, Senhor. Somos necessitados, não temos a quem recorrer. Nós confiamos em Ti e descansamos em Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
Quão formoso és, Rei do Universo, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Diga que Ele é maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é o poder. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós daremos continuidade à nossa reunião, mas estaremos aqui encerrando a conexão para aqui continuarmos com a nossa próxima parte, que será a ministração da ceia. Agradecemos aos irmãos que puderam nos acompanhar. Esperamos que essa palavra tenha sido de elevo espiritual para os irmãos, para as suas famílias. Recebo aqui a saudação mais uma vez da Igreja de Francisco Morato e, numa outra oportunidade, quando for possível, estaremos mais uma vez compartilhando da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.